A leitura da questão de hoje que diz assim: em um ambiente LibreOffice Calc, temos uma planilha para realizar uma adição de células. A fórmula correta que representa respectivamente a adição da célula da terceira coluna e segunda linha, mais a célula da segunda coluna com a terceira linha será letra A igual C2 mais B3, letra B igual 3B mais C2, letra C igual 3B mais 2C e a letra D igual C2 mais 3B. Pessoal, para dar essa resposta, eu preciso mostrar para vocês como é a constituição da ideia de colunas e linhas no LibreOffice Calc, que isso vale também para o Excel, quer dizer, vale para as planilhas como um todo. Observa comigo na prática. Aqui está a minha planilha de cálculo chamada LibreOffice Calc. Percebe, pessoal, que as colunas, elas são identificadas com letras, ó. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim por diante. E as linhas são identificadas com números, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E como se dá a ideia da referência de célula então? Por exemplo, se eu estou aqui na célula da coluna B, que é a segunda coluna B é a segunda coluna, né? E na linha 2, então, observa aqui na caixa de nome, ele passa a indicar B2, indicando que eu estou na célula da coluna B e da linha 2. Então, por padrão, as referências de célula aqui no LibreOffice Calc, primeiro a indicação da coluna, com letra, depois a identificação da linha, com número. Vamos fazer outro exemplo, ó. Vou clicar agora nesta célula aqui. Que célula é essa agora que está selecionada? Se ela está na coluna C e na linha 4, então primeiro indicação da coluna e depois da linha. Então esta é a célula C4. Percebe? Primeiro indica a coluna com letra e depois indica a linha com número. Com essa informação nós já podemos voltar lá na questão, porque a questão pedia a forma correta que representa, observa, respectivamente, a adição da célula, olha só, da terceira coluna e segunda linha. Se é terceira coluna, a primeira coluna é a coluna A, lembrando que coluna é letra, né? Primeira coluna A, segunda coluna B, terceira coluna C. Então aqui já sabemos que a primeira tem que ser a coluna C, porque é a terceira coluna. E segunda linha, linha é número, então vai ser coluna C e linha 2, porque é a segunda linha, então tem que ser C2. Então a primeira indicação tem que ser C2, como está descrito aqui por enquanto, tanto na letra A quanto na letra D. Aí a próxima ele diz, ó, então disse a forma correta, representa a terceira coluna e segunda linha, mais a célula da segunda coluna. Primeira coluna A, segunda coluna B. Então sabemos que a coluna B é a outra, né? E terceira linha, linha 1, 2, 3. Então a outra tem que ser B3, porque é segunda coluna e terceira linha. Observa, segunda coluna e terceira linha. Segunda coluna B, terceira linha 3. Então tem que ser B3. Então a indicação correta aqui tem que ser C2 mais B3, porque era adicionar o valor da terceira coluna da segunda linha, mais aqui o valor da segunda coluna e da terceira linha, o que deu C2 mais B3, como descrito aqui na letra A de América, para fazer esse cálculo. Mas vamos experimentar isso na prática, esse C2 mais B3, né, pessoal? Vamos colocar algo aqui em C2, ó. Vamos botar o valor 10 e aqui em B3 vamos colocar o valor 20. E agora eu quero adicionar essas duas células, então eu vou colocar igual C2, que é a terceira coluna e a segunda linha, mais B3, que é a segunda coluna e a terceira linha. Então, igual C2 mais B3, vai pegar o valor de C2, que é 10, mais o valor de B3, que é 20, resultando o resultado 30, como a gente acabou de observar, certo? Perfeito, então não esquece mais que as referências de célula aqui no LibreOffice Calc é a primeira indicação da coluna e depois indicação da linha. Lembrando que as colunas são indicadas com letras e as linhas são identificadas com números. Beleza, já podemos voltar na questão e realmente finalizar a nossa questão, a resposta de fato a nossa letra A de